Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo é o de número 18. Eu vou ler e vou repetir o último versículo que eu li na quinta-feira passada, para nós podermos sintetizar e já entrarmos na palavra que nós temos para ministrar no culto de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem ainda está procurando, diga aleluia. Vamos esperar. Vamos esperar. Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. Não é final, né? Mas ele está lá depois de Atos, 1 Pedro. Então, isso. Agora sim, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Curva a tua cabeça de pé. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite mais uma vez, através da ministração da sua palavra, Senhor. Que tudo que for falado aqui essa noite seja direcionado pelo teu Espírito Santo e que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podemos sentar, meus queridos. Glória a Deus. Na quinta-feira passada, nós estávamos ministrando a palavra do Senhor, o módulo de número 8 do Seminário Casa de Paz. E nós estamos falando já faz 3 quinta-feiras a respeito de pais de joelhos, filhos de pé. O que quer dizer pais de joelhos e filhos de pé? São os pais que oram pelos seus filhos, são os pais que oram pela sua família. E eu disse e deixei bem claro que isso não se aplica somente a pais e filhos, mas sim aos nossos parentes, aos esposos, às esposas, aos filhos. E isso quer dizer que nós aprendemos também que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra espíritos que vivem e que residem nas regiões celestiais. Pastor, eu fico com uma dúvida. Espírito reside nas regiões celestiais? Sim, eles residem nas regiões celestiais. Quando nós falamos de principados e potestades dos ares, nós estamos falando de espíritos malignos. Nós estamos falando de classes demoníacas que vivem nos ares. Eles não estão no inferno, debaixo da terra, como nós falamos. Pastor, o que é o inferno? O inferno existe? Não, o inferno não existe ainda. O inferno, ele é uma mensagem profética que foi lançada sobre os demônios, os anjos que estavam no céu, que se rebelaram contra Deus. Eles foram condenados ao inferno. Porém, o inferno é um estado espiritual. O inferno não é material, não é matéria, tudo é espiritual, tá? Por exemplo, não sei se vocês já viram no YouTube, nos vídeos aí da vida, um vídeo mostrando lá acho que no rio Eufrates, se não me engano, o rio Eufrates secou e encontraram um buraco, e aí eles gravaram o som que sai de dentro daquele buraco. E o som que sai de dentro daquele buraco, eu não tenho certeza se é no rio Eufrates, mas se você digitar aí no YouTube,
na internet, assim, som do inferno vindo de Israel, você vai encontrar isso. E lá dentro daquele som se escutam barulhos de correntes, de barulhos de gritos, de choro, e um monte de barulho sai daquele buraco. Não sei se é fato, se é verdade isso ou não, né? Se é fake isso, não sei te dizer. Aí alguém me perguntou, pastor, mas isso pode ser verdade? Eu afirmo com o meu conhecimento raso, né, que eu não sou aprofundado nessas questões, mas eu afirmo que não. Por que não? Porque quando a Bíblia fala de coisas espirituais, e se ela fala de coisas espirituais, se ela fala de coisas que nossos olhos não veem, que os nossos ouvidos não ouvem de forma natural, então ela está falando de coisas que não é apalpável. Se não é apalpável, como que emite sons? Por exemplo, a nossa voz, para ela emitir o som, ela precisa de matéria. Precisa da língua, das cordas vocais, precisa do ar do pulmão, precisa de uma força aqui, para sair um som. Aí como que algo espiritual vai emitir som? Como que algo espiritual vai fazer um barulho qualquer? Então não é possível que aquilo seja verdade. Não é possível. Até que, se um dia um pastor da minha confiança for fazer visita lá, filmar, mostrar e provar, daí eu falo, opa, agora eu tenho que começar a mudar meus conceitos. Até aqui, para mim, eu não acredito nisso. Tá? Então, o mundo espiritual, gente, entenda. O mundo espiritual, ele precisa de um corpo para ele poder se manifestar. Ele não se manifesta em nada, do nada. O inimigo, ele não se manifesta em ventilador. Entenda isso, tá? Lembra, quer ver, os meninos, geralmente os homens sabem disso. Lembra, Eric, uma fase, assim, uma época em que eles falavam assim, nossa, tinha um carro lá que estava encapetado, que o carro começou a pegar, acelerar. Você ouviu essas histórias assim ou não? Que o carro acelerou, que o motorista não conseguia frear, que o carro só andava, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Tinha umas histórias assim antigamente. Gente, isso é defeito mecânico. Diabo não entra em carro. Diabo não entra em objeto. Objeto não tem vida, não tem alma. Isso aqui é um objeto inanimado. Isso aqui é uma caneca. Se ninguém pegar essa caneca e mudar ela de lugar, não vai acontecer nada. Ele não vai se manifestar na caneca para a caneca sair andando falando com todo mundo por aí. Não vai acontecer isso. O que Deus queria do ser humano é que nós voltássemos a viver com Ele da forma que nós vivíamos antes. Só que o pecado, quando entrou no Jardim do Éden, ele separou isso dos homens. Ele tirou essa capacidade do ser humano a ter um contato direto com Deus. Nós não podemos falar com Deus diretamente, ou seja, ou ver Deus diretamente. Vou falar assim, falar nós podemos, mas vê-lo, não. Pastor, como que nós vemos Deus? Vamos para a Bíblia. Moisés, ele falou assim, eu quero te ver. Aí Deus falou assim, nenhum ser humano que me vê vive. Pode viver. Agora, olha que interessante. Se Deus falou, Adriana, que nenhum ser humano pode ver Deus viver, como que lá em Gênesis está escrito que Deus andava lado a lado com Adão no jardim? Porque ele não tinha pecado. Deus andava com Adão todos os dias, na viração do dia, no final da tarde. Deus estava lá com Adão para bater um papo. Por que Adão não morria? Porque Adão não tinha pecado. Aí Moisés, não sei, a Bíblia não diz, mas eu posso pensar, conjecturar aqui. Talvez Moisés fosse, bom, se Adão viu, eu também quero ver. Eu também quero ver. E Deus falou assim, nenhum ser humano que me vê vive. Porque o pecado no ser humano separou, tirou isso de vocês. Vocês não têm mais condições para me ver. Mas aí Deus fala assim, o que Deus fala? Deus fala o que para Moisés? Moisés, você vai ter que entrar atrás de uma rocha, não é isso que a Bíblia fala? Você vai ter que entrar atrás de uma rocha e vai ter que olhar pela fenda da rocha e eu vou passar de costas para você me ver. É a única maneira que você tem de me ver.
Pastor, não entendi. Eu vou explicar. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo, ele fala: Pedro, tu és uma pedra, uma fagulha, e eu sou a rocha. Vocês estão conseguindo ligar aí ou não? Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, você é uma pedrinha, mas eu sou uma rocha. Então, como nós conseguimos chegar até Deus? Através da rocha que é Jesus. Lá a rocha de Moisés simbolizava Cristo no dia de hoje. Hoje nós só conseguimos ver Deus atrás da rocha que é Jesus, para nós não morrer, porque Ele é a rocha da misericórdia de Deus, que nos alcança para nós não morrermos no nosso pecado. Entendeu agora ou não? Então, voltando lá para o mundo espiritual, o diabo, ele precisa, o mundo espiritual, no geral, ele precisa de vida, precisa de uma carne, de um sentimento para ele se manifestar. Sem esse sentimento, ele não se manifesta. Sem carne, sem matéria viva, animada, ele não se manifesta. Por isso que agora Jesus, ele desce, quando ele se revela lá no Rio Jordão para João Batista, a Bíblia fala que ali existe um encontro dos três elementos que consolidam, que formam a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho estava entrando no Rio Jordão, o Espírito Santo vem como uma forma de pomba, e o Pai grita lá do céu dizendo: esse é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Me comprazo, traduzido para a nossa linguagem, é a quem eu muito me alegro nele. Então ali houve a união da Trindade em um só homem. E a partir então Jesus, ele começa a trazer para a terra a presença de Deus novamente. Ele começa a ligar. A Bíblia fala assim: ó, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Certa feita, alguém ousado olhou para Jesus e falou: mestre, mostra-nos o Pai. E ele fala: se vocês andam comigo há tanto tempo e ainda não sabem quem é o Pai. E aí Jesus fala assim: olha para mim, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um só, nós somos a cara um do outro, mais ou menos assim que Jesus quis dizer. Nós somos parecidíssimos. Se você quer conhecer meu Pai, é só olhar para mim. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que ali, então, abre-se o portal dos céus, e agora os homens conseguem ter o Espírito de Deus sobre a vida deles, quando acontece o dia de Pentecostes. Desceu uma língua repartida como de fogo sobre todos ali que estavam, e todos começaram a falar em outras línguas das maravilhas de Deus. Ali então acontece o chamado cumprimento do profeta Joel, que ele disse que nos últimos dias todos seriam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a única via, é o único fio de ligação do homem diretamente com Deus. Porque agora Deus, ele nos deu, lá no nosso nascimento, quando nós nascemos, Deus nos deu corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano é corpo, alma e espírito. O nosso corpo, como eu sempre tenho ensinado aqui, o nosso corpo é essa placa, essa identificação. Eu sei que a Adriana é Adriana porque ela está no corpo de uma Adriana. Porque deram o nome dela de Adriana, então eu sei por onde eu ver a Adriana, eu sei quem ela é, através do corpo. O corpo é o que nos identifica. Uns são mais cabeludos, outros são careca. Uns são mais clarinhos, outros têm a pele um pouco mais escura. Porém, nós somos, somente o nosso corpo é a nossa identidade. É o que nos faz ser bonito, Eric. Se não fosse isso. A nossa alma é onde fica guardado o nosso sentimento. A nossa alma é o centro de nossas emoções. E algumas passagens da Bíblia, a Bíblia vai nos mostrar a alma como coração. Outras, a Bíblia vai nos mostrar a alma como os rins. Os judeus da época, eles não sentiam, eles tinham como emblema do sentimento, não era o coração, eram os rins.
Eu te amo no fundo dos meus rins. Hoje nós falamos, eu te amo no fundo do meu coração. Mas para os judeus é os rins. Então você vai encontrar alguma parte na Bíblia colocando o rim como centro do sentimento, como alma, como um emblema de alma. Mas o coração do homem é como se fosse a nossa alma. Mas na verdade não é no coração que nós sentimos. O sentimento não está no coração. O centro de nossas emoções é a nossa alma. Na nossa alma que fica nossas emoções. Na nossa alma que nós ficamos alegres. É na nossa alma que nós ficamos tristes. É na nossa alma que nós sentimos as nossas dores. É na nossa alma que nós nos decepcionamos. Se não fosse assim, o salmista Davi não falava em seus salmos dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te comoves dentro de mim? Davi, quando ele falava isso, ele não falava do seu coração, mas sim do sentimento que ele estava tendo naquele momento. E depois da alma é o nosso espírito. O nosso espírito é o que nos junta com a nossa alma, fazendo então de nós seres inteligentes. Nós somos seres inteligentes porque nós temos corpo, alma e espírito. Isso nos faz ser inteligentes. Por que Deus precisava de seres inteligentes? Porque Deus precisava colocar no coração deles um sentimento na sua alma e uma inteligência no seu espírito para que nós pudéssemos então ter inteligência de procurá-lo e adorá-lo e bendizê-lo através da nossa inconsciência, inteligência. Apóstolo Paulo fala: prestai um culto racional a Deus, oferecendo vossos corpos como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Quando ele fala que para nós prestarmos um culto racional, é um culto com inteligência. E a inteligência só é possível através do Espírito. Mas o corpo, nós cuidamos dele através de uma boa alimentação, uma boa noite de sono, através de exercícios físicos. A nossa alma, nós cuidamos da nossa alma através de terapias, de psicólogos, através de cuidar das nossas emoções. O nosso espírito, nós cuidamos dele através da oração, ouvir louvor, ler a Bíblia. Então, existem várias maneiras de nós cuidar de nossos espíritos. E o Espírito é o que liga, então, o que foi desligado lá no Jardim do Éden. O que havia sido desligado lá de Adão, através de Adão, o contato do homem com Deus, agora Jesus Cristo ele veio e falou assim: vamos ligar vocês de novo. Aí Jesus ele pega e liga o fio novamente até o Senhor Jesus, até Deus, através do Espírito. Então, o mundo espiritual, ele precisa de um corpo para poder se manifestar. Sem esse corpo, ele não se manifesta. E o inimigo também é da mesma forma. Ele fica nos ares, buscando um corpo para que ele possa entrar e se manifestar nele. Vocês viram que foi preso? Pois não. Ele pode se manifestar no corpo do animal? Pode. Pode, porque ele precisa de corpo. O animal tem alma, tem sentimento. O animal não tem espírito, inteligência. O animal, ele age por instinto, obrigado. E o espírito pode, pastor, mas está na Bíblia, tá? Quando Jesus orou para o endemoniado lá, de Gadara, isso? A Bíblia diz assim, que o demônio falou assim: não, então nós não vamos sair, mas permita que nós entremos nesses porcos. E eles se manifestaram no porco, os porcos caíram nos penhascos. É possível. Tanto que no curso no seminário de batalha espiritual que nós vamos ter, quando nós terminarmos esse seminário, nós vamos aprender que quando nós vamos expulsar o demônio na casa de alguém, a gente pergunta: tem gato? Tem cachorro? Tem animal na casa? Tem, então prende lá fora. Porque é perigoso se o animal se manifestar ali. Se o diabo se manifestar no animal, ele pode machucar as pessoas da casa. Então, temos que ter essa sabedoria, mas é possível, tá? E o Espírito, ele é a ligação do homem com o mundo espiritual. Só que o homem, ele erra, amigo. Onde que o homem erra? Porque ele aprendeu que através do mundo espiritual, ele acessa
o mundo espiritual, tanto da parte do bem quanto da parte do mal também. Aí é onde o homem começa a fazer trabalhos de magia negra, bruxarias, filmes tendenciosos que nos levam a esse mundo espiritual. Aí é onde a gente começa a ver coisas espirituais acontecendo. Então, quando nós entramos na palavra do Senhor, na semana passada, nós começamos, ou melhor, quando nós entramos aqui no capítulo 8, no módulo 8, sobre homens, pais de joelhos, filhos de pé, um dos primeiros versículos lidos é: nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Porque às vezes nós queremos brigar com nossos filhos, nós queremos obrigar os nossos filhos a vir para a igreja, nós queremos obrigar o nosso marido, nós queremos obrigar a nossa esposa, nós queremos que eles venham a qualquer custo, e às vezes nós até o castigamos, trazendo eles contra a vontade deles para a igreja. E isso é o quê? É a sua luta contra o motivo errado, contra o alvo errado. O seu alvo não é o seu filho, o seu alvo não é a sua esposa ou o seu esposo. O seu alvo é o que atua através da vida dele. Você tem que ter a sabedoria de que ele, que ela, que o filho, a filha, o pai, a mãe, o avô, eles agem mal, fazendo mal para as pessoas ou para você, através de uma influência maligna. Eles estão precisando de libertação. E quando você começa a entender isso, você para de ficar com raiva deles. Você para de brigar com eles. Você começa a compreender que o que está nele, que é o que precisa de ser guerreado, que você precisa de guerrear contra ele. Vamos lá. E nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que nossos pais nos ensinam coisas. E agora Pedro ele está dizendo assim: nós sabemos que não foi com coisas corruptíveis que fosses comprado, mas foi com um precioso sangue que fosse comprado, mas como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Vã maneira de viver, eu vou repetir rapidinho, daí já entro na parte nova. Algumas traduções, eles dão um sentido, não é um sentido diferente, mas mostra-nos algumas palavras com clareza do que nós vivemos. Vã maneira de viver. Fútil procedimento que os vossos pais lhe legaram, lhe ensinaram, deixaram para você. Outra versão da nova linguagem de hoje é maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Outra tradução diz: práticas vãs que por tradição recebeste de vossos pais. Outra diz: vida inútil que seus pais lhe legaram. Outra, estilo de vida inútil que receberam dos seus antepassados. E a que eu mais gosto, que mais faz a gente compreender o que eu estou pregando, é iniquidade familiar transmitida por seus antepassados. Então nós estamos aprendendo que nós cometemos os erros que nossos pais cometemos também, né? Vou trazer rapidinho, nós vimos aqui até o pregador falando assim, outro dia, que o pecado dos nossos pais, nós pecamos, não tem nada a ver com o que nossos pais fizemos, nós não pagamos por isso. Realmente a gente não paga pelo pecado dos pais, mas nós trazemos um legado ensinado por eles através das atitudes dele. Exemplo disso é, por exemplo, pessoas que têm os pais que são católicos devotos a algum santo do catolicismo romano. Naturalmente, os filhos desses pais se tornam devotos também. Por quê? Porque se você tem um pai que ele é muito católico, ou que ele frequenta muito a igreja, a outras igrejas, ele tende a fazer você, desde criança, frequentar essa igreja também. Isso é um legado ensinado por ele. Se você tem um pai que é crente, que vai muito na igreja, que ora, que lê Bíblia, os filhos tendem a aprender o ensinamento dos seus pais. Pastor, conversa. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Isso é legado deixado pelos pais. Isso é um ensinamento que os pais nos deixam, Gabriel. Porque quando nós
Por mais que nós cresçamos e saímos da presença de Deus, nós vamos saber, está errado o que eu estou fazendo. Meu pai ensinou para mim que não está certo isso. Então aqui nós aprendemos isso. Agora nós vamos entrar no outro tópico, que é costume do pecado familiar. 2 Reis, capítulo 17, versículo 40 até 41, diz: porém eles não ouviram antes, fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor, serviam suas imagens de escultura, também os seus filhos e o filho dos seus filhos, como os seus pais, assim eles fazem até o dia de hoje. Aqui nós vemos uma passagem da Bíblia dizendo que os pais temiam a Deus, porém eles serviam suas imagens e esculturas. E os filhos começaram a fazer também igual aos pais, porque os pais ensinaram assim. Isso é transferência, isso é herdar do mundo espiritual o que os pais faziam. Se os pais faziam, os filhos fazem, porque aprendem assim. Gênesis, capítulo 9, versículo 21, vai falar sobre Noé, que Noé, quando o dilúvio cessa, né, a arca, então, ela se afirma numa terra, seca as águas. Noé, não sei se ele ficou felizão por isso, mas a Bíblia diz que ele tomou vinho um pouco demais. Ele bebeu uma quantidade de vinho lá, ficou alegrão, e eu acho que estava muito calor, e ele tirou a roupa, dormiu pelado, e a Bíblia diz que Cã, é isso? Isso, a Bíblia diz que Cã, ele entra no quarto onde Noé estava, e ele encontra o seu pai nu, mas ele não se preocupa de pegar um lençol, alguma coisa e cobrir o seu pai. Mas acho que ele achou engraçado ver o pai peladão, e ele foi correndo lá fora chamar seus irmãos. Nossa, cara, você não viu? O pai está peladão lá dentro. Aí os irmãos entram no local onde o pai estava, de costas, com um pano na mão, para não ver a nudez do pai, e cobre Noé. Quando Noé acorda de ressaca, com dor de cabeça, alguém conta para Noé o que Cã fez. E a Bíblia diz que agora Noé amaldiçoa Cã e diz: maldito seja Canaã, os seus filhos. E os canaanitas foram amaldiçoados, que fazem parte da faixa de Gaza hoje, que são aquelas pessoas que se explodem, que matam pessoas, enfim. Até o dia de hoje. Omissão sacerdotal dos pais, Êxodo, capítulo de número 24 até o 26, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés, procurou matá-lo, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, colocou aos pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. E ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Deus ia matar Moisés, porque Moisés não se posicionava para poder levar a sua família, abençoar a sua família diante do altar do Senhor. E a sua mulher Zípora teve que tomar esse posicionamento na frente dele. Quebras de aliança dos pais, 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 e 13, até o 13. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança com os meus decretos, os quais eu lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino, lhe darei a um dos seus servos. No entanto, por amor de Davi, teu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo, por amor de Davi, o teu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Deus está falando, Deus tinha uma aliança feita com Davi. Davi passa essa aliança para Salomão, mas Salomão, ele perde a visão, ele perde o foco no meio do caminho. E quando ele perde o foco no meio do caminho, Deus decide então a tirar o reino da mão de Salomão. Por isso que Salomão morre tão cedo. Quantos anos? 50?
50 anos, Salomão morre novinho. Naquela época o pessoal vivia 120, 140. Então Salomão morreu como se fosse hoje com 35 anos. Tá? Morre novinho. Por que Salomão morreu novo? Porque desobedeceu a Deus e Deus foi lá e passou o facão, matou Salomão. No sentido assim, morreu de doente, né? Não que Deus matou ele, mas matou de certa forma. Eu mato e faço viver, é isso que Deus disse, né? Vamos lá. É Bíblia, filho. Tem... Invocação de demônios familiares. Isaías capítulo 8, versículo de 9. Quando vos disserem, consultais os que têm espíritos familiares, os adivinhos, e tagaleram e murmurais entre dentes, não recorrerás ao um povo, ao seu Deus, um D maiúsculo, nosso Deus, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. A Bíblia aqui a Bíblia condena quem faz consulta a mortos. A Bíblia condena quem busca espiritismo, quem busca psicografia. Lá, fecha os olhos, fica escrevendo uma carta. A Bíblia condena isso, tá bom? E isso deixa de ser uma quebra de aliança com o Senhor. A mulher estéril clama a Deus por um filho. A Bíblia vai falar sobre Ana. A Bíblia vai dizer que Ana, ela tem um desejo muito grande de ter um filho. E aí, quando ela ora, Deus dá a ela um filho. E ela consagra esse filho ao Senhor. Aqui nós estamos mostrando que é possível você pegar o seu filho e apresentar diante de Deus e ele ser uma bênção na presença do Senhor. Você já fez isso com o seu filho? Ontem eu ministrei no culto, me preguei por um culto de homens ontem. E, irmãos, mas eu estava ministrando exatamente sobre Salomão e Davi, as últimas palavras de Davi para Salomão. Davi estava morrendo e Davi chama Salomão. Salomão, vem aqui que eu quero te dar um conselho. Sobre todas as coisas, seja homem. É o que Davi fala para Salomão. Seja homem, rapaz. E eu estava ministrando para culto de homens, então, mas você tem mais ou menos uma ideia que saiu lá, né? Ser homem é respeitar a mulher, é cuidar bem dos filhos, cuidar bem da casa, pagar as contas em dias. Ser homem é ser trabalhador, ser o provedor da casa, ser o protetor. Isso é ser homem. Não é falar em mistério, pular em cima do púlpito. Ixi, ontem o pastor quase que bateu no meu. Pai, tá bom, excelente. Abraão ora por seu sobrinho, Gênesis capítulo 18, 20, 24, capítulo 19, do 27 ao 29. Disse-lhe, eu vou ler resumidamente, disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, o seu pecado é tão grave que eu descerei para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que tem ouvido. Abraão se aproximou dele e disse, exterminará o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda assim destruirás a cidade? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que neles estão? Na manhã seguinte, Abraão levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra e toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade das planícies, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Aqui a Bíblia está mostrando o poder da oração que você tem por uma pessoa. Pastor, como que eu vou orar? O camarada não quer saber de Deus, não vem para a igreja. O camarada não quer saber, briga comigo porque eu sou crente. Continua orando por ele. Não para, não desista dele. Não desista, porque Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Pastor, mas eu devo orar por um cara que não me respeita? Deve orar. Ora, porque é Deus que sabe das coisas. Isaac intercede profeticamente por Israel. E ele se aproximou e o beijou quando sentiu o cheiro de suas roupas. E Isaac abençoou, dizendo, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho, da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho.
Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Na verdade, Abraão não sabia que estava profetizando a bênção sobre o futuro patriarca de Israel. Na verdade, Isaac, ele não sabia que estava ministrando a bênção sobre o futuro patriarca de Israel. Eu falei Abraão, né? Desculpa. Porque ali aconteceu algo que era uma profecia bíblica. Deus havia falado já para Rebeca que dentro do ventre dela tinha duas nações e que o maior servirá ao menor. Era uma profecia, e essa profecia se cumpre nesse momento. Só que a ideia na cabeça de Isaac, ele estava abençoando Esaú. Na cabeça de Isaac, a bênção era na vida de Esaú. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó, ou melhor, nossa, eu estou confundindo todos os nomes hoje. Alguém me ajuda? É Jacó mesmo, gente? Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú. Estou confundindo todos os nomes. É muito nome, né? A Bíblia diz que Jacó, ele se veste como Esaú. Ele passa o cheiro dos animais no seu corpo. Coloca os pelos dos animais no seu corpo para receber a bênção do seu pai. E Jacó, ele foi um dos patriarcas do povo de Israel. Então, queira ou não, da maneira certa ou da maneira correta, a Bíblia vai dizer então que o pai de Jacó o abençoa e lança sobre ele essa profecia. Quando Isaac profetiza sobre ele, os céus estavam assinando, porque a palavra da boca de um pai, uma autoridade sobre a vida do filho. Israel abençoa profeticamente a sua descendência. Glória. Israel abençoa profeticamente a sua descendência. Quem era Israel? Jacó. Jacó é o futuro Israel. Deus vai mudar o nome dele lá na frente. E Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, e ouçam o que o seu pai diz. Seu pai Israel diz: o cetro não se apartará de Judá. Cetro, ele simboliza autoridade. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. E ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho, e ao ramo mais seleto, levará no vinho as suas roupas, e no sangue das uvas as suas vestimentas. O que Jacó estava fazendo? O que Israel estava fazendo? Ele estava estava sendo usado por Deus para poder anunciar a vinda de Cristo, porque ele sabia. Lembra que lá em Jacó, Rebeca e Isaac. Lembra que Isaac profetizou sobre Jacó, dizendo que todas as nações serviriam a ele? Lembra que ele disse que ele estava profetizando, dizendo assim: olha, que as nações os sirvam, que os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos, e se curvem diante de você os filhos de sua mãe. Malditos que te amaldiçoarem, e benditos que te abençoarem. Quando ele falou isso, ele já estava profetizando sobre Jacó. E agora Jacó, ele faz um link com essa profecia, dizendo que vai vir que todas as nações se ajoelhará diante dele. Que toda língua confessará que ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus de Nazaré.
Então Jacó já estava profetizando a vida de Cristo através da palavra que o seu pai lançou sobre a vida dele. Vamos lá. O avô impõe as mãos e intercede pelos netos. Gênesis 48, versículo 13 até o 16. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. José, pai de Jacó, tá? Que é Israel aqui. Efraim e Manassés, filhos de Jacó. E vamos lá. E José, filho de Jacó. José, filho de Jacó. Meu Deus, estou falando que hoje eu estou... Isso. Efraim e Manassés, filho de José. Obrigado, gente. Fiquem atentos aí. Eu acho que é bom ter um povo que lê Bíblia na igreja. O pastor fala besteira. Vamos parar com esse negócio. Ainda bem que é gravado, viu? Por que eu estou falando gravado? Agora eu corto essa parte, coloco essa parte bonitinha. Vou lá, corta. 3, 2, gravando. Brincadeira, gente. Foi assim. É isso aí que ela falou aí mesmo, tá certo? Israel, porém, estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a vida da cabeça de Manassés, embora fosse o filho mais velho, e o abençoou, dizendo a José, que o Deus a quem serviram os seus pais, Abraão e Isaque, o Deus a quem tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, e sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome dos seus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Você já viu na Bíblia que quando passa um tempo depois disso, aí as pessoas, quando vão falar sobre o nosso Deus, eles levantam a mão e falam assim: o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. É sobre isso que ele estava falando. É sobre isso, sobre esses patriarcas aqui que carregam esse nome. O nome deles nunca vai desaparecer. Forte, né, Gabriel? Isso é o poder da oração do avô pelo neto. O poder da imposição das mãos. O que é imposição de mãos? Imposição de mãos é um sinal natural que comunica autoridade no mundo espiritual. Autoridade no mundo espiritual. Deixa eu falar uma coisa, vou ensinar a igreja aqui agora. Você pega essa e leva para você. Não deixe qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça. Posso orar por você? Ora daí. Não deixa. Pastor, só o senhor pode pôr a mão na minha cabeça porque o senhor é pastor? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo qualquer pessoa. Não deixe qualquer um orar por você. Aqui nós estamos em família, na igreja. Às vezes eu falo assim: ore pelo seu irmão, ore. Porque nós sabemos quem somos. Nós congregamos, nós somos uma família. Mas quando você vai numa igreja que você não conhece, ou quando vem alguém na igreja que você não conhece, irmãos, não deixe. Você não sabe o que isso pode trazer na sua vida. Teve alguém que estava contando um testemunho. Foi você, Priscila, que estava contando um testemunho? Não lembro. Na verdade, é um testemunho que me contaram. De uma pessoa que foi numa igreja e que o pastor orou, alguém que estava pregando lá orou. Não foi a Priscila, não. Estou lembrando que foi um rapaz que me contou isso. E que daí a mulher que recebeu a oração dessa pessoa ficou enferma, quase morrendo. Aí deu o maior problema, irmãos. Não deixe qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça. Não deixe. Porque colocar a mão na cabeça é só quem tem autoridade espiritual para fazer isso. Tá? É o meio de conferir, ou seja, de concretizar, de ministrar a bênção, cura ou poder, principalmente na área espiritual. Então, que a oração é na cabeça. Pastor, unge meu joelho. Não tem essa parada de ungir o joelho, irmão. Não existe ungir o joelho. Na cabeça.
O negócio é a cabeça. Põe a mão na cabeça e cura as pessoas através da oração. Pastor, mas eu fui numa igreja que tinha uma linha de ungir onde estava machucado. Irmão, cada qual. Mas a oração, a Bíblia diz que a oração é na cabeça. Temos que orar com as mãos na cabeça. É a concordância em repartir uma unção. Em dividir o que eu tenho com Wesley. Como? Vou ungir o Wesley a pastor. Se eu sou pastor, eu posso dividir isso com ele. Agora, se eu sou um diácono, eu não posso ungir o Wesley para ser um pastor. Eu não tenho essa autoridade para isso. É uma ação sacerdotal que outorga a bênção. O sacerdote tem o poder e a autoridade para ministrar as bênçãos. Tanto dentro da igreja, eu como pastor, como sacerdote dessa igreja, eu tenho o poder, a autoridade dos céus para ministrar as bênçãos sobre a sua vida. Como dentro da sua casa, você que é marido também tem esse poder sobre a sua família. De ministrar a bênção sobre a sua família. Revela o poder de transferência de unção e dons espirituais. Pode ministrar por dons espirituais também, que Deus ele é fiel para nos conceder. Agora, a intercessão pelos filhos. Ore impondo as mãos na cabeça do seu filho com voz audível. O que é voz audível? Bom, vamos lá. Olha os meninos dormindo aí. Vou dar um exemplo para vocês. Posso? Cadê a irmã? Posso, irmã? Não. Os meninos estão dormindo. Vamos supor que eu sou o pai deles. Não vai acordar, não. Aí eu chego lá na cama de noite. Eu vou orar para os meus filhos. Eu faço. Amém. Pastor, não serve a oração assim? Serve. Deus ouve. Deus ouve. Claro que Deus ouve. A Bíblia fala que quando nós vamos orar, antes mesmo de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos falar. Não é isso que a Bíblia diz? Pastor, então por que eu devo orar? Pergunta para mim, por que eu tenho que orar, pastor? Só vou responder se você perguntar mais alto. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, a oração. Quando é a oração de arrependimento, quando você ora alto com arrependimento de um pecado cometido, isso funciona como uma forma terapêutica sobre a sua vida. Porque nós temos que falar. O ser humano gosta de falar, irmãos. Gosta de pôr para fora o que sente. Tá? Segunda coisa que você tem que orar alto. Que é bom você orar alto. Porque o diabo, ele não consegue ler a sua mente. Ele não sabe que você orou ali para o seu filho. Ele não sabe, tá? O que você falou ali. Às vezes você está falando, na sua cabeça, assim, ó. Eu vou traduzir para você, assim, ó. Você falou assim, ó. Diabo, te repreendo em nome de Jesus. Você não tem direito de tocar na vida do meu filho. Se você tocar na vida do meu filho, ó, o anjo do Senhor vai vir, vai cortar você no meio com a espada de fogo dele. Você vai queimar no inferno, para o lugar que Jesus determinou. Você orou assim, traduziu para você. É isso. Só que o diabo ouviu você falar isso? Não. Então você tem que orar com autoridade. Pastor, vai acordar os meninos, então ora antes deles dormir. Ora com autoridade. Fala, diabo, você não tem o direito de tocar na vida dos meus filhos. Eu te repreendo. Você não chega aqui dentro do quarto. Porque agora eu estou orando. Olha que oração de autoridade, de ousadia. Porque agora eu estou orando e é no nome de Jesus. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus coloque um anjo na porta desse quarto, com uma espada de fogo desembainhada na mão. E se você, Satanás, seu cara podre, vier entrar nesse quarto, vai ser picado pela espada de Jesus. Aí o diabo olha e fala, o quê? Vou chegar perto é nada. Essa mulher é doida, olha o que ela está orando. Vou ficar longe. É assim, porque ele ouviu você falar. Não adianta, irmãos. É igual a oração da igreja. Quando nós oramos na igreja, e nós dobramos nossos joelhos, às vezes, assim, eu concordo, às vezes a gente está cansado, a gente está ali, Senhor, olha o relógio, será que o pastor já levantou?
fica ali. Irmãos, aproveita. Esse momento é uma guerra espiritual. Aproveita para falar alto para o diabo ouvir. Não vai mexer na minha casa. Aproveita, não vai tocar no meu marido. Aproveita, não vai tocar na minha esposa. Aproveita, é um momento que você está em guerra ali. A oração é guerra, é espiritual. A Bíblia diz, foi o primeiro versículo que nós lemos aqui no começo, onde eu falei lá no começo de tudo, vou abrir de novo para vocês verem. Efésios capítulo número 6, versículo 12 e 18. Porque nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, revistam e vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo calçado os vossos pés com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno, e usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em tempo todo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É Bíblia, não adianta, é guerra. Se a oração não fosse um ambiente de guerra, para que o Paulo está mandando nós nos revestirmos de armadura de guerra? Couraça, espada, escudo, sapato, cinturão. Porque é guerra, e guerra se guerreia bravo, irmão. Guerra se guerreia com energia, com sangue nos olhos. Você vai para cima assim, ó, aqui não, Satanás. Quando começou essa parada de Covid aí, lá no começo estava todo mundo apavorado, inclusive eu fiquei muito apavorado. Eu fiquei desesperado. Não foi? Foi a primeira semana, eu falei, meu Deus do céu, gente, vai morrer todo mundo. Fiquei desesperado. Aí eu fui congregava numa igreja que a pastora, ela é uma das líderes da saúde aqui da cidade. Ela falou assim, pastor, o senhor cuida muito bem da sua família, viu? Ela falou assim para mim. Eu falei, por quê, pastor? O que está acontecendo? Porque é o seguinte, se o senhor chegar com o seu filho lá, no UPA, com febre, eles pegam o Arley pequenininho no colo e falam assim, ó, volta só a hora que vai ligar para vocês. E entra para dentro, o senhor nunca mais vê seu filho. Se ele morrer, o senhor não vai nem ver. Eu falei, misericórdia. Falei, com meus filhos vai fazer assim, não, pastor. Eu falei, mas faz, pastor. Eu falei, não, vai fazer não. Ele vai ter que se levar meu filho, eu vou ter que entrar. Pastor, o senhor não entra. O senhor não entra. Eles pegam o seu filho, eles entram lá para dentro, internam o seu filho. Se o seu filho sobreviver, entrega vivo. Se morreu, entrega morto. É assim que vai funcionar. E estava realmente funcionando assim, quem teve os filhos internados, né? Cheguei em casa, nesse dia, sentei todo mundo no sofá, fiz uma fila no sofá, assim, ó. Todo mundo. Menos a Bibi. E ela pegou Covid. Sentei todo mundo no sofá. Falei, Senhor Jesus, falei alto. Eu peço que o Senhor blinde. Que o Senhor blinde a saúde dos meus filhos agora contra essa Covid maldita que está vindo aí. Eu não autorizo essa doença maldita pegar meus filhos, nenhum da minha família. Não autorizo. Profetizei a vida de todos eles. Ninguém pegou. A Bibi com Covid, o Wesley não pegou Covid. Ninguém pegou. E ela ficou em casa o tempo todo doente. Ninguém pegou Covid em casa. Por quê? Pastor, mas se eu fizesse isso ia funcionar? Irmãos, o poder está na nossa boca, nós somos pais. Nós temos poder e autoridade nos dada por Cristo Jesus. Ele nos deu, Adriana, essa autoridade. Ele nos deu.
Está vendo? Nós temos poder. Sabe por que a oração do pai faz tanto efeito? Porque ele é autoridade. O pai é autoridade sobre a vida do filho. Se você vê alguma coisa estranha acontecendo na sua casa, coloca a mão e ora e manda embora em nome de Jesus. Protege os seus filhos. Nós lemos aqui outro dia, nós estávamos falando a respeito lembra das línguas estranhas que eu falei no começo da mensagem? Que tem umas delas que é a muralha. É a muralha que protege. Quando nós oramos em espírito, é proteger a nossa família com uma muralha. Ore, não pare de orar. Consagre os seus filhos e a sua intercessão pelos filhos. Orem por as mãos de cabeça, sobre a cabeça e em voz audível. Segundo, consagre os seus filhos e a sua descendência ao Senhor, quebrando todo vínculo com qualquer espírito ou demônio familiar. Aprenda a orar assim pelos seus filhos. Aprenda a orar pelos seus filhos, quebrando assim, olha, o demônio que agiu sobre a vida do avô não vai agir sobre a vida do pai e não vai agir sobre a vida do filho, porque eu quebro essa maldição agora em nome de Jesus. Pastor, já foi quebrada na cruz do Calvário. Jesus já levou sobre a cruz toda a maldição. Jesus levou na cruz a maldição do pecado para você não ir para o inferno. Aprenda isso. Mas a herança espiritual, ela vem de geração após geração. E está na nossa mão a impedir que isso prossiga sobre a nossa família. Revista seus filhos com a autoridade de Cristo e da armadura de Deus. Ensine eles a caminhar na presença do Senhor. Quando for possível, acorde você, o pai e a mãe, e libere palavras proféticas sobre o futuro do seu filho, sobre o futuro da sua filha, sobre o futuro dos seus netos. Pastor, mas minha filha é tão novinha ainda, minha filha nem namorado ela tem. Quando ela casar, ela vai ter netos, vai ter filhos. E profetize sobre a vida da sua filha, que ela vai ter uma geração de bênção no ventre dela. Profetize sobre a vida do seu filho, que a sua geração será uma geração que vai mudar vidas e histórias sobre a terra. Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso com a sua esposa, com o seu esposo. Convide o Espírito Santo de Deus para que tenha liberdade para ministrar arrependimento e a palavra de Deus em toda a sua vida. Destrone todo o principado e potestade que porventura tem sido invocado ou cultuado pelos seus antepassados, que possa estar influenciando ou perseguindo a vida dos seus filhos. Aprenda a quebrar essas desgraças que vêm dos nossos antepassados, que às vezes a gente nem sabe. Desautoriza toda a confusão da mente que ocorre que ocorre durante todo o espírito imundo de incredulidade, vício, violência, sensualidade e rebelião. Repreenda isso, manda embora. Ore para que haja arrependimento e que o temor do Senhor recaia sobre a vida da sua descendência. Desative toda a fúria das trevas contra a herança e contra a abertura de prisões e cadeias espirituais na vida dos seus filhos. Nós estamos aqui falando sobre pais que oram e filhos que ficam de pé. Na verdade, se você parar para pensar dentro disso que nós aprendemos, nós estamos falando que o futuro de nossos filhos depende de nós. Os seus filhos vai ser o que você determinar que eles sejam. Os seus filhos serão o que você quiser que eles sejam. Porque a palavra de poder profético está sobre a sua boca, está em você. Deus deu a você essa autoridade. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar todos vocês para ficar de pé. Eu quero convidar aqui o Ministério de Intercessão. Eu quero convidar aqui alguém para pegar água para mim também. Pode vir. Isso. Como está gostoso esse microfone, né? Isso. O Ministério de Intercessão vai orar pelos pais, pelas mães agora. Eu quero que vocês orem, que vocês peçam para que Deus abra a mente das mães,
dos pais, dando a eles autoridade através da oração para ministrar sobre a vida dos seus filhos. Eu falei que nossas mãos, ela tem o poder para transferir autoridade e unção. Então o ministério de intercessão agora, ao tocar em vocês, vai estar ministrando autoridade sobre a vida de vocês, para que assim vocês possam ministrar sobre a vida do filho de vocês. Então nós vamos orar nesse momento. O ministério de intercessão, ore por todos agora nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos e te exaltamos, porque o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, louvor e adoração, Senhor.